Olá, queridos companheiros, é sempre uma grande alegria iniciarmos nossos estudos, desejando-lhes boas-vindas a essa leitura do dia de hoje, as nossas singelas referências, diante dessa playlist com esse livro tão querido aos nossos corações, o livro Ceifa de Luz, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier e autoria do Espírito Emmanuel. Inúmeras mensagens que nos elevam, nos consolam, nos orientam a caminhos mais assertivos diante da lei de Deus. Hoje, a leitura da mensagem número 22, que tem como título Renovação em Amor. E de início, o nobre Espírito Emmanuel nos traz Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, em que diz: E vós, irmãos, não vos cansais de fazer o bem. Quando crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural. Reflitas no impositivo de burilamento espiritual com o que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas de dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. E como desejamos a paz e a libertação. É uma mensagem, que nos chama a atenção para os momentos, muitas vezes, de crise em que estamos vivenciando. São os problemas humanos. São problemas que pedem soluções, são problemas muitas vezes difíceis e que a gente se vê naquele problema e ele fala que é natural, é justo, que a gente lembre lá daquele princípio de causa e efeito, de ação e de reação. Quando foi que nós demos origem àquela situação? Foi por uma ação ou por uma omissão? Foi na vida atual ou na vida anterior? Quando foi? Como foi? Mas vamos pensar nesse princípio. Às vezes a gente fala assim, isso aí, a cada um segundo as suas obras. Se eu estou passando por isso, qual o objetivo? Qual a finalidade se Deus não me coloca situações que não sirvam para nada? Tudo tem um objetivo maior. Da mesma forma que eu penso nessas causas anteriores e com o efeito que eu vejo, eu preciso também refletir numa questão do burilamento espiritual, que eu tenho que progredir. É a lei de renovação.
Muitas vezes nós não temos uma ligação com aquela situação, nós não fomos nós que demos origem lá no passado, não. Nós aceitamos vivenciar uma situação para nos alindarmos espiritualmente, nos burilarmos, aplainarmos aquelas dificuldades, aquelas pontas. A gente aplaina, né? Pega ali a plana naquela madeira, até ela ficar lisinha, lisinha. Pegamos a lixa ali, ó, vamos aplainando ali a situação, que é cheia de calombos, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, e vamos buscar às vezes uma reencarnação junto a outros para dar uma lixada nesse ego muito pontudo ainda. Então aquilo ali é uma lição de renovação que vai nos trazer uma vitória sobre nós mesmos. Quando é que a gente se conhece? Quando a gente passa por uma determinada dificuldade. Ali, quando a gente não sabe como agir, ou fica ali paralisado, a gente fala, poxa, pensei que quando isso acontecesse comigo, me meti tanto na vida do outro, né? Que se isso acontecesse comigo, eu fazia e acontecia. Aconteceu na minha vida, eu não soube fazer nada. Eu descobri que eu não tinha condição, não sabia fazer. Ou então, assim, se isso acontecer comigo, eu não sou nem capaz de levantar no outro dia, nem sei. E às vezes ali a gente vai descobrir que nós tínhamos sim condição de sair daquela situação com um pouquinho de boa vontade, com um bom pedido de ajuda. Então são essas situações que se apresentam para cada um de nós. E nós vamos ali, quando aceitamos, nos decidimos a aceitar essas experiências necessárias, precisas, são experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual. Então ele nos fala que Deus aqui não envia problema que não estejamos necessitados, porque Deus é Pai educador, é Pai de amor, não Pai punitivo. Deus está fazendo eu passar por isso, Deus não mandou de passar por nada. Nós é que decidimos por nosso livre-arbítrio escolher o caminho largo ali, o que a gente achou que não ia dar mais problema, prejudicando uma série de pessoas, e hoje estamos colhendo muitas vezes as consequências desses atos contrários à lei de Deus, e outras vezes estamos numa situação para aprender a sair dela, para desenvolver a inteligência, desenvolver o senso moral. Quando a gente trabalha com aceitação e paciência numa situação na nossa vida, sem fugir daquele dever, vocês veem que quando é uma necessidade reencarnatória, você puxa para cá, puxa para lá, o negócio não some não. Se você não tiver dependência financeira, você tem às vezes até uma dependência emocional do outro contigo. Então a situação não vai sumir, não adianta, só se você fizer uma fuga contrária à lei de Deus. Caso contrário, aquela situação é para você viver. Você procura usar a inteligência para sair dela de uma maneira, de outra, aquilo não vai. Vê que o outro está na mesma situação, às vezes mais difícil, o outro sai com uma rapidez, e a gente não sai. Por que não sai? Porque é para viver a situação, não é para fugir, é para entender, aceitar aquela situação com paciência, com resignação. Lembrando que Deus não vai me enviar uma situação do qual não seja necessário. Tem alguma coisa ali para eu aprender. O que eu vou fazer com aquilo? O que aquilo ali pode me modificar? Quando eu passo a ter esse sentimento de aceitação, de resignação, paro de brigar com Deus e com o mundo, eu já tenho a metade do êxito. Porque aquele que fica ali reclamando, resignado, rebelde, parece aquele que a gente chamava antigamente de disco arranhado. Hoje não tem. Vocês não vão saber, os mais jovens, o que é um disco, muito menos o arranhado, né? Vinha a agulha da vitrolinha, dava aquele risco e aquilo ficava repetindo aquela mesma fase. E algumas pessoas a gente fala que parece um disco arranhado naquela situação. Então, quando você tem essa aceitação e paciência, já é metade da prova, já foi caminhada. Como é que nós agimos durante uma prova? Será que a gente fala assim, olha, não quero fazer essa prova, toma aquela de volta, entrego até sem assinar o nome, ou de má vontade? A gente já viu que não pode ser assim, né? Todo momento é tempo e é uma ocasião
importante para nós resgatarmos muitas vezes esse passado e também nos reajustarmos a novos imperativos, novos ciclos de vida, novos objetivos, novos ideais. Tipo assim, acabou esse círculo aí, vamos passar para outro? Então é quando a gente aceita essa oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir, reerguer. A gente está sempre recomeçando, cada dia que a gente acorda é uma reencarnação. Quando a gente fala misericórdia da vida, Senhor, obrigado, mais um dia, para eu recomeçar a fazer certo aquilo que eu não consegui, para eu conseguir colocar em prática aquilo que eu aprendi, para eu reaprender de uma nova maneira. Então é um processo de instrução, eu quero me erguer, eu quero crescer. Então ele nos fala aqui que o amor que estejamos acrescentando à obrigação, que nos cabe cumprir, é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Olha bem, obrigação muitas vezes é um resgate com alguém, com alguma coisa, com uma situação de vida. Mas todas as vezes que acrescentamos a esse, às vezes, um processo expiatório, que a gente fala, é da justiça, a justiça da lei. Mas quando a gente bota um sinalzinho de mais o amor de Deus na nossa vida, mais o amor que nós podemos colocar naquela obrigação. O que vai acontecer? A gente está fazendo uma plantação de felicidade para nós mesmos. Então, tanto seja uma prova quanto uma expiação que precisamos vivenciar, realizar, estar, quando a gente acrescenta o amor, tudo se torna mais fácil. Quando temos aceitação, paciência e amor, entendendo que aquilo é a nossa história como espírito imortal, vamos fazer com amor. Vamos responder essa prova com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de boa vontade. E aí nós vamos escolher essa felicidade. Então ele fala aqui, onde estiver e como estiveres, nas áreas de dificuldade, dá-te a serenidade ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que realmente, o amor cobre uma multidão das nossas faltas. Quando a gente coloca o amor nos nossos testemunhos diante da lei, que precisamos recomeçar, precisamos retirar antigos nós, precisamos nos reeducar, às vezes com remédios severos, no nosso corpo físico, mental, espiritual, emocional. Mas quando entendemos que aquilo é um remédio necessário para a cura dos nossos espíritos adoecidos que viviam viciados na estrada contrária à lei de Deus, quando assim entendemos, fazemos da melhor maneira possível, com a certeza que aquilo ali encontraremos a paz e a libertação daquele passado. Portanto, lembrando sempre o apóstolo Paulo, na sua carta 1 aos Coríntios, que nos disse, tudo o que fizermos, façamos com amor, até a hora da dor, do sofrimento, possamos utilizar o amor e agradecer o amor de Deus, a misericórdia que vem atenuando inúmeras situações que precisamos vivenciar. A gente sempre pensa assim, se não fosse o amor de Deus e a misericórdia de Deus, essa situação seria muito mais grave. Que Deus nos dê força e coragem para recomeçarmos todo dia com uma alegria, com paciência, resignação e confiança no amor dele por todos nós. Muita paz, meus companheiros, muita renovação no sentimento de amor. Graças a Deus.